Olá, tudo bem? Hoje é domingo, dia 20 de março de 2022 e nós estamos aqui de volta com os nossos pequenos estudos bíblicos que estamos fazendo para ajudar a você e a mim a nos concentrarmos na Escritura e a lermos mais a Escritura no nosso dia a dia. Nós estamos com um desafio de ler um capítulo por dia do livro de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo 7. Então hoje é o dia de lermos o capítulo 7. Hoje é o sétimo dia. Começamos no último domingo, estamos no sétimo dia e estamos lendo, portanto, o capítulo 7 de Mateus. E a ideia é estimular você, é estimular a mim a termos um compromisso contínuo de lermos a Escritura. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Mateus, entre os versículos 7 e o versículo 12. Nós vamos ler entre Mateus capítulo 7, entre os versículos 7 e o versículo 12. E a nossa pergunta é: por que nós devemos orar se Deus já sabe todas as coisas? Por que devemos orar se Ele já sabe tudo? Se Deus já tem presciência de todas as coisas, se Ele é onisciente, qual é o sentido de nós gastarmos uma vida em oração? O texto diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. É interessante? Se Deus já sabe todas as coisas, se Ele já conhece todas as coisas e se Ele conhece as minhas necessidades, por que eu preciso ficar pedindo? Qual é o papel da oração na vida cristã? Bom, o primeiro ponto a ser destacado é que Deus escolheu a oração como meio de cultivar relacionamento com o ser humano e de agir. Então, nós temos uma primeira reflexão aqui, que é a reflexão de que nós oramos porque é necessário orar. E por que é necessário orar? Porque Deus definiu que essa é a forma mediante a qual Ele age. No texto que nós acabamos de ler, o Senhor diz literalmente assim: peçam e lhes será dado. Ou seja, para que nos seja dado, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir. Busquem e encontrarão. Para que a gente encontre, é necessário buscar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus quer consolidar uma amizade conosco, mas nós precisamos, em primeiro lugar, orar, porque essa é a forma mediante a qual Ele decidiu agir. Mas, além disso, se eu não oro, eu vou desenvolver um forte pensamento humanista. Não é? Se eu acredito que eu não preciso orar e não preciso buscar, eu começo a desenvolver uma lógica muito humanista, que eu não preciso construir um relacionamento com Deus, eu não preciso conversar com Ele, eu não preciso desenvolver uma intimidade com Ele, eu não preciso desenvolver uma amizade com Ele, e porque Ele simplesmente vai fazer as coisas. Isso está pautado muito numa lógica humanista. E por que numa lógica humanista? Porque a lógica cristã, a lógica divina, é que eu dependo de Deus. E, portanto, eu peço, eu preciso dele e, portanto, eu clamo. Então, não é essa lógica de eu simplesmente sei que ele vai fazer, então eu deixo ele fazer. Essa é uma lógica focada num pensamento e numa percepção humanista de realidade. Eu perco o sentido de dependência. Então, essa é a primeira coisa importante para a gente. A segunda coisa ao pensar por que precisamos orar, é importante a gente entender por que nós não oramos. Tem um artigo bastante interessante num texto, num site chamado Voltemos ao Evangelho, e esse site diz que nós temos um encontro menos frequentado da igreja e ele é um encontro de oração. E
A segunda coisa que eu queria nos alertar é, não, mas por que eu preciso orar, Marconi? Você não está respondendo a isso, mas é tentar refletir pela antítese. Por que nós não oramos? E aqui há duas reflexões, elas são individuais e elas também são corporativas, né? Corporativas do ponto de vista da igreja. Né? É, nós não oramos porque nós somos ambiciosos demais. Nosso tempo é muito tomado, nós somos muito inquietos, nós trabalhamos demais, nós gastamos tempo demais e aí não sobra tempo para orar. Então, tem uma conotação importante da nossa não oração, é que nós somos muito inquietos, nós somos muito ambiciosos e, portanto, a gente não resta tempo para a gente orar. Além disso, nós somos terrenos demais. Nossa preocupação está sempre focada nessa vida aqui. Se a gente for sincero conosco, nós vamos ver que nós não temos muita ambição celestial. Essa coisa de o viver para mim e o morrer é ganho, às vezes é tão distante da nossa realidade, porque nós somos muito terrenos. Nós não ansiamos pelas coisas divinas, nós não ansiamos pelas coisas do reino, e aí a gente não ora. Porque se a gente não anseia pelas coisas do reino, se a gente é muito inquieto, a gente é muito ambicioso e a gente está preocupado só com o nosso bem-estar aqui agora, nós vamos ficar correndo atrás do nosso bem-estar aqui agora e nós vamos esquecer que nós dependemos de Deus. Do ponto de vista corporativo, a igreja ocidental é rica demais. E é interessante, a gente tem prédios legais, música legal, equipes legais, e gente preparada, e aí a gente começa a achar que depende menos de Deus. Mas é ótimo ter bons prédios, bons equipamentos, é ótimo tudo isso. Mas a questão é que a gente começa a confiar nessas coisas para a condução de um bom culto. E do ponto de vista corporativo, a gente também começa a ter evento demais. A gente acha que o que move o coração das pessoas para Deus são os eventos. Então eu tenho o evento A, o evento B, o evento C. E aí a gente começa corporativamente a orar menos e a ter muito evento e confiar muito na nossa estrutura. Então nós precisamos orar porque nosso coração tende a ser o quê? Ambicioso demais, terreno demais, nós somos frenéticos demais e nós confiamos muito nas coisas. Então nós precisamos orar para que Deus quebre essa estrutura da nossa mente. Então esse é o segundo ponto que eu queria tratar. O terceiro, vale a pena assistir um vídeo do Vitor Fontana no canal dele no YouTube, que ele gravou em 26 de junho de 2019 e por que orar se Deus já sabe, né? E ele vai dizer, tomando por base Calvino, que Calvino dizia que a gente tem que orar por 3 motivos básicos. E quais são esses motivos básicos, né? Calvino ia dizer que a oração não é muito sobre o que Deus pode fazer. A oração é muito sobre como eu construo um relacionamento com Deus e como eu construo intimidade com Deus. E aí Calvino vai expor 3 motivos pelos quais a gente deve orar. E é interessante que desses 3 motivos, eles estão associados ao relacionamento meu com Deus. O primeiro deles é que Calvino vai dizer que a oração mantém um coração ardente por Deus, ardente pelas coisas de Deus. Porque Jesus nos instruiu, a gente está lendo o livro de Mateus, a gente leu em Mateus 6 o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E você vê que a oração é pedido por pequenas coisas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que Jesus nos instrui a orar por pequenas coisas. E como isso é interessante? Esse hábito de orar por pequenas coisas vai criar em nós um senso de um coração ardente, porque esse hábito vai levar a gente a ter uma proximidade com Deus. Nosso coração vai se aquecer pela oração, nosso coração vai ficar ardente nos momentos de oração. Então Calvino dizia que orar de maneira recorrente vai fazer o nosso coração ser um coração ardente por Deus. Uma segunda coisa que Calvino dizia é que orar nos afasta dos pensamentos pecaminosos. Eu não vou colocar um pedido de oração pecaminoso para Deus, né? Eu não vou pedir a Deus que faça alguma coisa para mim sabendo que isso é pecado. Isso não vai estar na minha oração. Então, eu não vou fazer uma oração pedindo alguma coisa que não é correta. Isso vai
o hábito de orar vai fazer com que eu comece a pensar o que é certo e comece a expressar o que é certo e comece a colocar diante de Deus e pedir a Deus aquilo que é certo. No final das contas, aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, agradável, de boa fama, se há algum louvor, se alguma virtude existe nisso, começa a tomar conta do meu coração. Então, além do meu coração desejar ardentemente a Deus, aquilo que é verdadeiro e honesto começa a tomar conta do meu coração. Porque eu estou desenvolvendo um hábito de oração, e no hábito de oração eu não vou ficar pedindo por coisa que é pecaminosa. Eu vou pedir por aquilo que agrada o coração de Deus. Eu vou pedir por aquilo que agrada a vontade dele. O próprio Espírito de Deus vai começar a constranger meu coração por orar pelas coisas certas. E um terceiro ponto, que é muito importante, o pastor Ricardo sempre fala muito isso, né? Quando a gente ora, Calvino dizia que nós vamos começar a desenvolver um coração grato. Quando a gente começa a orar como Jesus ensinou pelas pequenas coisas, então quando eu começo a orar pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu começo a desenvolver um coração grato. E aí eu não começo a achar que as pequenas coisas são do meu braço. Eu não começo a achar que é o meu braço que dá o pão de cada dia. Eu não começo a achar que é a minha inteligência que me dá o pão de cada dia. Mas eu começo a reconhecer que a força do meu braço vem dele, que a minha capacidade vem dele. Então, orar vai nos fazer orar pelas pequenas coisas, né, como a oração do Pai Nosso faz, vai nos fazer entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Então, só para a gente recapitular, por que nós devemos orar? Porque essa é a forma como Deus definiu que a gente, a maneira como Ele decidiu agir no nosso meio. Isso é importante. Um segundo elemento é que nós somos ambiciosos demais, terrenos demais, e como igreja nós somos ricos demais, temos coisa demais e somos frenéticos demais. Isso nos afasta da dependência de Deus, isso torna o nosso coração mais mau. Então a gente precisa orar para que essa coisa terrena, essa lógica terrena pare de assumir nosso coração. Nós temos que orar porque a oração mantém nosso coração ardente. Nós temos que orar porque a oração nos afasta dos pensamentos pecaminosos. E nós temos que orar porque pedir pelas menores coisas começa a desenvolver em nós gratidão pelaquilo que Deus fez. Eu espero que essa mensagem possa nos ajudar, a mim e a você. Se é uma coisa que é um desafio para mim, é a oração. Eu tenho dificuldade. E eu espero que essa mensagem possa ajudar a mim e a você a entender que nós precisamos pedir. Deus já sabe todas as coisas. Quem precisa de oração somos nós. E pensar que não precisamos é muito humanista e desconectado da visão e da necessidade que nós temos. Que Deus te abençoe. A gente conversa de novo amanhã.